Gente linda, tô de volta aqui para mais um vídeo. Espero que todos aqui que vão assistir o vídeo estejam bem, estejam seguros e que estejam aproveitando esse início de 25, né, de 2025 aí da melhor maneira possível, se assim for possível. Gente, não reparem se tiver algum barulho ao fundo aqui, e até esse vento que tá batendo aqui, é que eu sou calorento pra caramba e eu tô com o ventilador ligado, dá até pra ver pela sombra aqui. Gente, o motivo do vídeo de hoje, né, assim, a temática, né, é uma multiplicidade de temáticas na realidade. Eu não vou falar somente de uma coisa. Eu quero tratar basicamente nesse vídeo aqui de atitudes equivocadas tanto da esquerda quanto da direita. Não é porque eu sou de direita que eu vou defender cegamente pessoas de direita que estão claramente equivocadas, né? Como serão os exemplos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Mas não somente isso, né? Eu vou fazer algumas constatações a respeito de alguns outros temas que envolvem também um pouco dessa superficialização, dessa banalização, muitas vezes, do debate político, né? Dessa tendência a gente a estar em extremos, a gente que eu digo todo mundo, né? A todo mundo estar em extremos e ficam nessa defesa cega, muitas vezes, como se fosse uma torcida de time de futebol ou coisa parecida, né? Onde você tem que odiar quem pensa diferente de você, você tem que odiar quem tem críticas às suas ideias e tudo e tal, vira tudo muito pessoal, tudo muito extremo realmente, né? Então o vídeo vai ser basicamente em torno disso, já tá indo para quase 2 minutos de gravação aqui, como vocês sabem, eu não faço edições, então vamos tocando em frente aqui para as críticas iniciais que fundamentam a motivação desse vídeo. Cara, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito de um aspecto psicologicamente questionável em algumas pessoas de esquerda. Não todas, porque eu conheço pessoas de esquerda que são minhas amigas, que convivem comigo, que são muito gente boa, pessoas que eu tenho em consideração, que não agem dessa maneira que eu vou descrever aqui, certo? No entanto, tem outras pessoas, e eu vejo que isso é relativamente frequente, que tem uma tendência a encarar as coisas de uma maneira um tanto quanto dramática, né? Que é uma coisa realmente histriônica na maneira de se expressar, né? É uma dramaticidade excessiva, algo muito extremo, tem um quê de extremismo nisso, quando as pessoas começam a colocar diante de seus interlocutores que não pensam como elas, quando passam a inferir a essas pessoas atitudes e pensamentos que não correspondem à realidade, ou então quando passam a justificar a atitude de pessoas como aquele assassino, que eu acho que é Luigi Mangione, se eu não me engano. Luigi Mangione, agora eu lembrei que é o nome do Luigi do Mario, aí eu lembrei e fiz essa associação. Que defendem a atitude de pessoas como Luigi Mangione, que ele estaria moralmente justificado porque assassinou um super rico, né? E aí acirra muitas vezes essa dicotomia, essa rivalidade e, acima de tudo, essa desumanização, essa vilanização de pessoas, de seres humanos, indivíduos tão humanos quanto qualquer um de nós, como se fossem eles os responsáveis por toda a desigualdade que existe no mundo, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Esse ódio forçado, esse ódio de classes, né, uns contra os outros, é muitas vezes o que aqueles que desejam o poder acima de qualquer coisa desejam. Eles não desejam um aprofundamento, né, entender o que realmente justifica essas desigualdades, ou o que está por trás disso, né? Porque muitas vezes aqueles que dizem combater a desigualdade se beneficiam da permanência dessa desigualdade como instrumento de manutenção das suas políticas questionáveis, que se apresentam sempre como salvadoras e que nunca chegam à solução, e quando não chegam à solução, colocam sempre a culpa no sistema capitalista.
ou em seus representantes, quando a gente sabe que as coisas não são assim. Recentemente, um conhecido meu veio me tomar numa postagem minha no Facebook. Eu sou uma pessoa que quase nunca posta nada no Facebook. Eu costumo me preservar bastante e eu recomendo que as pessoas se preservem, não se exponham tanto, né? Mas aquela postagem era comentando a decisão do Mark Zuckerberg de realmente mudar as políticas em relação a agências de checagem, porque essas agências estavam enviesadas politicamente, notoriamente, beneficiando somente a esquerda e agendas woke no geral. Isso é um fato que foi comprovado de inúmeras formas por diversas pessoas ao redor do mundo. Só que, o que acontece? No momento que isso foi ventilado pela esquerda, pelos seus representantes, inclusive pelo nosso presidente, como um ataque à democracia ou à soberania nacional, isso foi colocado com contornos de agora está permitido notícias falsas, sendo que quando qualquer agência de checagem se presume imparcial, ela não pode ser enviesada a nenhum lado. No momento que ela tem um enviesamento ideológico, seja para um lado ou seja para o outro, ela vai favorecer o seu lado da narrativa e vai desfavorecer o outro. Ou seja, não existe realmente um compromisso com a verdade dos fatos. Existe sim um compromisso de agendas ideológicas para que o seu lado da narrativa seja apresentado como se fosse o mocinho da história, numa coisa meio dicotômica entre mocinho e bandido, bem e mal, essas coisas todas. Sendo que a gente sabe que as coisas não podem ser encaradas dessa forma. Porque isso emburrece, isso exacerba extremismos na nossa sociedade e no nosso debate político de maneira geral. Cada vez menos se torna possível um debate entre pessoas que pensam diferentes, porque as pessoas estão vivendo nessas suas bolhas onde elas só querem conviver com aqueles que pensam exatamente como elas. Elas não querem conviver com quem de alguma maneira manifesta algum tipo de discordância ou justificar. Por quê? Quando existe essa movimentação de vilanizar quem pensa diferente, se justifica qualquer atitude ou pensamento no sentido de desumanizar aquela pessoa que pensa diferente da gente. E isso justifica, não, eu não quero contato com essa pessoa não é boa, essa pessoa me quer morta, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas. Então se ele defende essas coisas, ele quer pessoas como eu mortas. E não, cara, não é esse o caso, sabe? Realmente não deveria ser assim que as coisas funcionam. E no entanto a gente percebe que existe uma dramaticidade, uma tendência a uma visão até meio narcísica dessa coisa. Não estou dizendo que essas pessoas são narcisistas patológicas, porque a gente sabe que o transtorno de narcisismo patológico é uma coisa raríssima, atinge mais ou menos 1% da sociedade. Então, não, eu não estou dizendo que essas pessoas são narcisistas. Estou dizendo que essas pessoas têm comportamentos narcísicos que todos nós somos sujeitos a ter em diversos momentos na vida. Mas o que justifica essa coisa de querer estar perto somente daquele que é o espelho, daquele que pensa como eu, daquele que concorda com 100% do que eu for dizer e que não tem nenhum ponto de discordância, que não gera nenhum incômodo, nenhum conflito que vá fazer eu considerar o que o outro tem a dizer. Na verdade, eu só quero ver o meu espelho refletido no outro. Eu não quero lidar com nada que seja contraditório. E no momento que eu me recuso a lidar com contraditório e encaro o contraditório como se fosse um vilão, enquanto eu me sinto bonzinho, é meio que uma síndrome de protagonista, né? Porque eu me sinto protagonista dessa história, então eu sou justificado nas minhas atitudes, mesmo que essas atitudes possam ser potencialmente perversas para outras pessoas, porque eu acredito que eu sou bom. Então, é esse tipo de atitude que eu vejo em alguns movimentos
em algumas pessoas mais extremas na esquerda, que eu acho um pouco perigoso. Porque a gente sabe que o ser humano é uma coisa complexa, que é feito de camadas, mas a partir do momento que você se sente justificado em desumanizar outra pessoa porque ela não pensa como você também se sente justificado em fazer qualquer tipo de perversidade contra essa pessoa, porque você se crê bom e aquela pessoa é o mal que deve ser combatido. Isso é muito perigoso. Isso é resultado desse extremismo todo, dessa polarização, e também é um risco muito grande das pessoas simplesmente pensarem, não, essa vida aqui não é tão digna de viver, então tá tudo bem se ela morrer, se ela sofrer alguma agressão ou um atentado ou qualquer coisa do tipo. Vira uma coisa muito selvagem. E eu até gostaria de exemplificar aqui uma exceção. Até vou pegar meu celular aqui, vou abrir rapidamente aqui no Instagram para contextualizar. Estou até notificado aqui, vai demorar um pouco assim mesmo, tenham paciência comigo, que aqui é 100% espontâneo, não tem nada de edição, então bora lá. Tem um grande, não digo um grande amigo meu, mas assim, uma pessoa que eu considero muito, um cara que eu acho muito legal, que eu já convivi, que ele inclusive fez parte de algumas reuniões informais do MBL com a gente, mas ele é mais de esquerda, né? Uma grande pessoa, Guilherme Cação, assim, que é um cara sensacional, assim, ó, não tenho o que falar de negativo dele, mas numa postagem que inclusive foi feita por um dos nossos representantes aqui do MBL no Rio Grande do Sul, todas essas críticas que foram feitas pelo Lucas, que é esse representante, foram anteriormente verificadas, né, por mim e por um outro amigo meu, para encaminhar, justamente porque eu sou da área da educação, eu sei o que eu estou falando sobre uma questão aí bem problemática, né, do governo do Eduardo Leite, que atualmente está propondo que se passe os alunos de etapa, mesmo quando eles já estão assim, tipo, com muitas matérias independentes, assim, tipo, que eles estão realmente deficitários naquelas matérias, naquelas disciplinas. Antes o limite era menor, agora o limite é até 4 disciplinas que o aluno pode ficar defasado e mesmo assim seguir adiante, né? E isso, obviamente, no longo prazo representa alunos menos capacitados, menos qualificados para entrar nas universidades, tanto federais quanto pagas, e profissionais cada vez menos capacitados no nosso mercado de trabalho. E aí, quando tudo isso foi expresso, chegou esse conhecido meu, que é uma grande pessoa, considero demais o Guilherme, e comenta o seguinte: interessante a direita reconhecer os déficits do ensino público e defenderem o mercado financeiro que cobra do governo federal limite de gastos com educação para cumprir fiscal, que é basicamente ter dinheiro em caixa para rolar dívida pagando juro para rico. No momento querem reconhecer os problemas da educação e cobrar os políticos. No outro querem limitar gastos com educação para servir ao mercado que representa elite, enfim. Ele segue aqui. E teve um outro conhecido meu, o Joctan, que é do MBL também, né? Nós todos nos conhecemos. E ele exemplifica de uma maneira que eu considero muito adequada, né? Porque os gastos exacerbados da educação de fato não resolveram o problema do país, mas o ponto central aqui é que a gente não estava falando até então, antes do Guilherme vir com aquele argumento dele, sobre gastos excessivos. Primeiro que acredito eu realmente, como o Joctan colocou aqui, que é uma falácia argumentativa, né? Porque o correto seria de fato beneficiar as escolas com resultados positivos, o que é totalmente oposto ao que vem sendo proposto agora, né? Então, assim, o fato principal é que não é uma questão dos gastos que estão sendo direcionados à educação, é o que está sendo feito com esses gastos. Porque a gente não pode pensar numa educação de qualidade, sendo que essa educação é cada vez mais doutrinária,
para a esquerda, e isso é pauta para outro vídeo, que eu não vou me estender muito aqui, mas também significa que a gente precisa investir numa educação de fato, de qualidade, que isso não depende do quanto que é investido, porque podem ser milhões e milhões e milhões destinados à educação. O problema é que a gente precisa repensar como que está sendo como que está sendo organizado tudo isso para que os alunos sejam efetivamente capacitados, não somente para o mercado de trabalho, que é importante pra caramba, mas também para se tornarem pessoas críticas, pessoas que conseguem olhar para a sociedade e para tudo que nos rodeia de uma maneira crítica, que pense por conta própria e que não esteja com o rabo preso nem aqui e nem aqui. Que essas pessoas tenham liberdade para ler e entender a sociedade, como elas conseguem aplicar aquilo na realidade delas. Seja mais de esquerda, seja mais de direita, ou seja mais de centro, ou não se envolva diretamente com essa discussão mais política, se assim o cidadão quiser, certo? E para finalizar, assim, né, esse vídeo já está ficando bastante extenso, espero que não fique tão extenso, assim. Para finalizar, teve uma situação recente, que até já vou fechar aqui, deixar meu celular para cá, que eu não preciso mais dele, que me deixou pensativo em como também algumas pessoas da direita às vezes cobram, não somente de nós do MBL, mas de toda a direita de modo geral, um apoio cego e sectário a representantes que a gente não tem como apoiar. E nesse caso eu estou me referindo, obviamente, ao Jair Bolsonaro, porque não é apenas por eu ser do MBL que eu não apoiaria ele, mas sim por entender que o governo dele teve tudo aquilo que ele disse que ia combater. Teve corrupção, teve desvio de verbas, teve tudo o que ele disse que combateria. Tudo o que ele dizia que ele não faria como a velha política, e na verdade ele fazia parte da velha política, porque anteriormente a ser eleito, ele já tinha quase 30 anos de vida pública na época. Agora já tem mais de 30, né? São 34 anos de vida pública que ele tem, desde 91. Então vocês conseguem imaginar que não é uma pessoa nova. Mas voltando ao ponto, porque eu já dei uma desviada, tem um grupo do qual eu faço parte, de apoio a um amigo meu que se candidatou a vereador nas eleições passadas, e obviamente, como era a primeira candidatura, apesar de ter sido uma votação expressiva, não chegou a ser eleito, né? Mas enfim, mantivemos o grupo, e ali chegou um cara que depois eu conversei com ele e descobri que ele é gente boa pra caramba, mas inicialmente a conversa foi a seguinte: então vocês do MBL têm que assumir a responsabilidade por ter colocado o Lula no poder, que não sei o que. Eu fiquei de novo esse papo, mano. Não é possível, sabe? Vira e mexe aparece alguém que de alguma forma ou de outra defende o ex-presidente, querendo trazer essa batata quente pra cima de nós, sendo que o que nós defendemos foi o voto nulo. Ou então, sei lá, a pessoa vota no secreto, vota quem quiser, só que nós não apoiamos no segundo turno das eleições de 2022 o Jair Bolsonaro. Inclusive eu votei nulo. Enfim, mas isso é uma questão que eu não precisava nem ter declarado aqui se eu não quisesse. A questão é que muitas vezes algumas pessoas que se identificam com a direita também precisam de aprofundamento teórico e prático, de entender como as coisas funcionam, antes de dizer, não, mas olha só, quando tinha uma opção somente, né, no caso ali, no segundo turno, vocês não apoiaram o representante da direita. Mas a gente nunca esteve disposto a negociar princípios. A gente nunca esteve propenso a vender a alma para o inimigo, vamos colocar assim, simplesmente porque isso era conveniente para política de boa vizinhança ou qualquer coisa do tipo, apesar de que nós entendemos que o mínimo necessário de diplomacia é desejável, mas existem casos e casos. E negociar princípios não é uma opção para nós que somos do MBL. Então é isso, sabe?
É difícil muitas vezes a gente lidar com críticas superficiais de todos os lados, mas como nós somos do MBL, nós estamos acostumados a ser atacados de alguma forma por todos os lados. Então, a esquerda nos coloca como extrema-direita, sabemos que não somos, já nos acusaram de coisas pesadíssimas, coisas que eu não vou nem citar aqui, assim como algumas pessoas mais gado, né? Porque eu acho que gado não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, gado são extremistas que defendem cegamente os seus políticos de estimação, e nós não temos políticos de estimação, né? Mas enfim, e pela direita nós fomos já, por essas pessoas mais extremas, acusados de sermos de esquerda, de fechar com comunista, umas coisas nada a ver que obviamente não correspondem ao que a gente realmente pensa, né? Então eu acho muito, muito doido assim como os extremos eles se aproximam, e a teoria da ferradura se faz muito verdadeira aqui, porque é exatamente isso, sabe? Os extremos eles se aproximam de tal forma que aqui, ó, eles estão muito próximos, de acordo com a teoria da ferradura. A extrema esquerda e a extrema direita desejam o poder pelo poder, desejam a quebra do processo democrático, a tomada do poder à força, né? Uns falam que é revolução, outros não, mas enfim, de qualquer maneira é rasgar a Constituição dos respectivos países, negar direitos à população média, impedir a diversidade, a pluralidade de ideias no debate político do país, querer aniquilar seus adversários. A esquerda, por exemplo, de Nicolás Maduro, na Venezuela, não quer que a direita exista. Seus opositores são sequestrados, presos. Isso é um fato. É uma ditadura tão virulenta quanto qualquer uma ditadura de qualquer lugar, seja de direita ou de esquerda, que não deseja oposição, que não deseja críticas, onde críticas mínimas que sejam ao governo podem representar inclusive a morte de quem critica, ou de seus familiares, em muitos casos. Mas é isso, gente, já estou me estendendo muito, já passou de 22 minutos esse vídeo aqui, então considerações sobre outros assuntos ficam para o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem desse, se quiserem comentar fiquem à vontade, e até o próximo vídeo.